Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a jornalista Daniela Arbex. Tudo bom, Daniela? Como vai? Tudo bem, que bom a gente estar juntos aqui para falar de temas tão urgentes, tão importantes do nosso país e que são necessários, porque esquecer é negar a história, então a gente precisa lembrar. Daniela Arbex é jornalista formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Iniciou a carreira no jornal Tribuna de Minas, do qual foi repórter especial por mais de 2 décadas. É autora de livros como O Holocausto Brasileiro, Todo Dia, Mesma Noite, Os Dois Mundos de Isabel e Arrastados. Obrigado, viu, Daniela, por aceitar o convite. Você está lançando o livro Longe do Ninho, sobre a tragédia que matou 10 jovens no centro de treinamento do Flamengo em 2019. Eu estava lendo o livro, é uma ótima narrativa, como costuma ser os teus livros, com personagens impressionantes, depoimentos importantíssimos e carregado de muita emoção, né? Como é que surgiu a ideia do livro, Daniela? Eu brinco muito, assim, que nem sempre é o jornalista que escolhe a história que ele vai contar, e muitas vezes ele é escolhido pela história, e isso aconteceu nesse livro Longe do Ninho, quanto nos outros livros. Em 2022 eu tinha acabado de lançar o Arrastados, o meu livro que narra o rompimento da barragem de Brumadinho, e eu tinha dado uma entrevista em rede nacional, e uma mãe de um dos meninos vítimas do incêndio no Ninho do Urubu me mandou uma mensagem se apresentando como a mãe do goleiro Bernardo. Eu fiquei muito atravessada por essa mensagem e surpresa pelo fato também de que só quando ela me enviou essa mensagem que eu me dei conta de que eu não sabia nem o nome dos meninos. E eu, então, respondi a ela imediatamente e nós começamos a conversar ao longo do tempo, mas eu falo que eram conversas de mãe para mãe, sem nenhuma intenção de livro, nem tinha passado pela minha cabeça, porque futebol é algo que eu nunca cobri nos meus 30 anos de carreira. Só que um dia, nessas conversas, ela me mandou várias fotos do Bernardo, mas uma em especial me atravessou, que foi a foto dele dormindo com a bola. E ela me explicou que o pai, que era goleiro, foi goleiro, sempre falou para esse neto que para ser um bom goleiro tinha que ter intimidade com a bola. Então ele passa a dormir com a bola. Aquilo ali realmente, assim, fez meu mundo virar de cabeça para baixo e ter o desejo de contar essa história, de entender quem eram todos esses meninos, de que sonhos a gente estava falando, de que paixão é essa, né, que faz com que o menino saia de casa aos 10 anos, fique muito longe da proteção das suas famílias, do seu verdadeiro ninho, para viver esse sonho. Então, aí foi isso que eu fui fazer. E aí, em fevereiro agora, completou 5 anos da tragédia, né, no último dia 8 de fevereiro. Quem eram, Daniela, os meninos do Ninho? Olha, os meninos do Ninho eram meninos muito apaixonados pelo futebol, desde crianças, sonhadores, que tinham, sim, o desejo de se tornarem ídolos no país do futebol, que representavam a esperança. Por isso que eu digo no livro que ninguém está preparado para a morte da esperança, muito menos para enterrar o futuro, porque esses meninos simbolizavam isso, eles simbolizavam vida, raça, eles simbolizavam um esporte coletivo capaz de promover uma profunda mobilização social, eles simbolizavam a luta das famílias, não porque eles eram, como muita gente diz, e diz equivocadamente porque não sabe, que eles eram a galinha de ouro da sua família, a chance da família enriquecer, nada disso. É porque eles eram a esperança da família de que esse filho realizasse esse sonho. É um sonho do filho, não é um sonho do pai e da mãe, pelo contrário, assim, muitas famílias tiveram muitas dificuldades para manter seus filhos no Rio de Janeiro, exatamente porque elas, por uma situação familiar muito precária, elas tinham que abrir mão de muita coisa para conseguir manter o menino lá, porque antes dele ir para o CT, o menino está por sua conta, né? Então, assim, eram despesas muito altas para esses pais, que às vezes gastavam com uma chuteira o salário do mês. Então, é sobre isso que a gente está falando, mas a gente está falando também de muito afeto.
a gente está falando de muita solidariedade que existia, e a gente sempre acha que é um ambiente de muita competitividade, de fato é, mas quando esses meninos acabam indo para um centro de treinamento, a família deles são os outros meninos. Então, essa irmandade também que existia entre eles, esse afeto, que em alguns momentos do incêndio veio-se até o medo da morte, também impressiona. E são jovens vindos de vários lugares do país, né? 5 estados, dos 10 jovens, nós estamos falando de 5 estados brasileiros. E muito distante do Rio de Janeiro. Imagina a preocupação dos pais, né? E você vai narrando no livro as partidas deles até o Ninho do Urubu, logo no começo ali, falando de quem pegou um avião, quem perdeu o voo e teve que ir de ônibus. Imagina ouvir esses pais falando sobre esse momento, né? Essa parte, eu falo sempre que a escuta, né, que a gente oferece, que o jornalista oferece para o outro, que eu chamo de escuta qualificada, ela é muito libertadora, tanto para quem fala quanto para quem ouve, assim. É muito privilégio você ouvir e receber do outro o que o outro tem de mais poderoso, mais sublime, que é a memória afetiva. Então, quando alguém compartilha com você isso, né, os seus medos, quem era esse menino, o que sentiu quando se despediu dele na rodoviária, como foi o caso da Rosana, que teve assim uma intuição de mãe e no momento ela escuta, né, no mundo íntimo dela, vai lá e abraça seu filho que pode ser a última vez. E foi. Então, assim, isso, né? Eu acho que é isso que nos torna mais humanos, né? Quando a gente se aproxima do coração do outro e consegue fazer um exercício que é fundamental e que esse exercício é para a vida, de se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente consegue calçar o sapato do outro, a gente muda o nosso olhar, né? Você é mãe também, né, Daniela? E aí eu tinha separado, inclusive, essa frase que você lembrou no começo da nossa conversa, que debaixo daqueles escombros havia o futuro e ninguém estava preparado para enterrar o futuro. Como é que foi para a Daniela, mãe, também ouvir essas histórias? Você também complementou falando que esse primeiro contato com uma mãe, né, a mãe do goleiro Bernardo, foi uma conversa de mãe para mãe. Então, sabe, é uma coisa que para mim era e até hoje é inimaginável pensar que eu vou ver meu filho sair de casa aos 10 anos. Assim, agora, nesse momento, assim, meu filho estreou numa escola de futebol que ele nunca tinha jogado antes do livro. E ele tem que atravessar a rua da escola para ir para essa escolinha. Atravessar a rua da escola para entrar na escola já está me deixando enlouquecida. Quanto mais atravessar um estado e ficar longe de casa todos os dias, é inimaginável para mim pensar nisso. Então, eu me coloquei muito no lugar dessas mães, assim, e tem umas coisas que é coisa de mãe mesmo. Por exemplo, o Pablo Henrique, ele sempre dormia, e eu vejo isso aqui em casa, né? Depois que a mãe faz um leitinho para ele à noite, só. Quando ele vai para o Rio, a mãe não está lá mais para fazer o leitinho, mas ele já tinha acostumado a dormir com o leitinho que a mãe preparava para ele. Então, ela ensina para ele uma forma dele fazer esse leite escondido, para ele não se tornar alvo de bullying dos meninos. Isso é muito coisa de mãe. Então, eu consigo entender, não sentir, porque eu não tenho essa capacidade, eu acho que só essas mães sabem o que elas, assim, o tamanho dessa ausência, mas sentir um pouco desse afeto, né, dessa preocupação que a gente tem com o filho, e de o que é você fechar a porta da sua casa e seu filho não está dentro dela. Eu ainda não vivi essa experiência e, assim, não sei nem se eu estou preparada para viver isso. Meu filho agora se tornando um adolescente, tal, quer dizer, quando você fecha a porta, seu filho está ali no quarto do lado, você fala, ai, graças a Deus, tudo que eu preciso da minha vida está aqui, debaixo do meu teto. Então, E você tá de olha, ouvido em cada tosse, em cada respiro. Eu sou pai também, minha filha tem 5 anos, e você fica atento a cada coisinha, a cada você, detalhe, né? aí você falou uma coisa que é verdade, assim, já tá respirando, né? Quando ele era pequenininho, né? Você deve ter vivido isso também, a gente é besta, pai e mãe é assim.
Aí você olha lá, assim, ai, tá respirando, graças a Deus, né? Então, é essa coisa. Ou então, quando o filho tá doente, que você traz ele para tua cama para ficar velando aquele sono, cuidando. Então, você imagina também a força que essas famílias tiveram que ter para deixar esses filhos viver esses sonhos. Então, quando fala que, eles estavam vivendo o sonho dos pais, não, eram os pais que estavam vivendo o sonho do filho, é diferente. São 8 indiciados pela tragédia entre funcionários do clube e de empresas ligadas às instalações dos containers, né? E que ainda não foram, de fato, condenados. Já tiveram alguns julgamentos, enfim, mas isso não foi adiante. Por que essa morosidade da justiça, Daniela? Eu acho que o sistema de justiça ele precisa urgentemente ser revisto. É só a gente pensar, se a gente pensar que o Flamengo, em 2014, o Ministério Público propôs um ajuizamento uma assinatura de termo de ajustamento de conduta. O Flamengo se recusa a assinar esse termo. E aí, em 2015, o Ministério Público ajuiza uma ação, né? Isso é judicializado e é instaurada uma ação civil pública. Se a gente pensar que em 2019, quando o incêndio acontece, a estação ainda tramitava, a gente vê que o tempo da justiça definitivamente não é o mesmo tempo de quem precisa dela. E isso é extremamente doloroso. O que eu percebo que depois da morte dos filhos, uma das coisas mais difíceis para as famílias é a falta de justiça. E a gente precisa de um sistema de justiça que seja capaz de dar respostas. Porque se a gente pensar bem nas tragédias recentes da história do Brasil, e a gente está falando de Boate Kiss, Mariana, Brumadinho e Ninho do Urubu, todas elas têm em comum o fato da impunidade. E essa cultura da impunidade fortalece as omissões que causam tragédias. Então, isso a gente precisa rever assim, urgentemente. Hoje acabou de sair o resultado de um pedido de habeas corpus que foi ajuizado pela defesa do ex-presidente da Vale, o Fábio Schwartzman, para que ele não vá a julgamento. Não é para recorrer de uma sentença, não, para impedir que ele vá a julgamento. Isso foi deferido e o habeas corpus foi concedido, quer dizer, nem nem o julgamento, nesse momento, ele não vai responder, ele não vai ser julgado. Nesse momento, ele vai ter recurso, né? E talvez isso possa ser revertido, mas é assustador, as famílias estão desoladas, né? Como aconteceu na Botkiss, quando os réus foram condenados num julgamento que foi o maior julgamento da história do Brasil, 10 dias, foi uma tortura para as famílias. E aí eles saem de lá com uma sensação de que a justiça foi feita, e essa sensação de justiça é arrancada delas logo depois que o julgamento foi anulado. Então, é inacreditável. Soma o número de mortes que essas tragédias recentes trouxeram. Mortes diretas e as indiretas. Mariana, nós tivemos 20 mortos. Mas depois do rompimento da barragem de Mariana, 59 pessoas da comunidade morreram. 242 jovens morreram. Mas depois da morte dos filhos, vários pais morreram ao longo desses 11 anos de luta por justiça. Então é sobre isso, está na hora da gente estancar isso, porque a gente continua sangrando. Fora os danos de saúde mental que todos vão carregar por muito tempo. Daniela, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já com mais um BDF Entrevista. Voltamos então com o último quadro do BDF Entrevista, hoje com a jornalista Daniela Arbex. Daniela, falando sobre jornalismo, primeiro, o jornalismo esportivo, ele deixa escapar muitas denúncias, né? Ou acaba atuando com extrema superficialidade em outras tantas. Por quê? Esse é um meio que eu nunca trabalhei. Então, eu não conheço muito os meandros ali do jornalismo esportivo. E acho que tem muita gente séria fazendo muita coisa boa. O que me incomoda e que eu acho que a gente precisa repensar, isso todos nós jornalistas, que, enfim,
que nós temos a gente contribui muito para transformar esses atletas em super-heróis, em pessoas que não são humanas. A gente desumaniza os atletas quando a gente fala o imperador, o fenômeno, o não sei o quê, o rei, sei lá, qualquer coisa. E aí a gente desumaniza esse sujeito, que passa também a acreditar que ele é sobre-humano, entendeu? E ele é só um ser humano, com muito talento e com muita capacidade, mas ele pode viver um momento da carreira em que ele não seja tudo aquilo mais. Isso acontece. Às vezes ele se machuca, às vezes acontece. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade quando a gente transforma essas pessoas em algo muito maior do que elas são. Porque elas são espelho no futebol e tal, mas será que elas são espelho na vida? Então a gente tem que pensar sobre isso, essa coisa. E também a gente se decepciona. Ah, mas ele não podia ter feito ele, logo ele. Mas ele é humano. E o ser humano é complexo. E a gente tem várias complexidades. E a gente não é sempre bom, nem sempre mal. A gente é uma mistura disso tudo. Então eu acho que a gente contribui até para o adoecimento mental desses atletas que não conseguem segurar a onda, porque é muito difícil você virar, de repente, espelho e herói, ídolo de um país e sustentar isso, né? Porque a gente é humano. E porque a gente não é aquilo o tempo todo, né? Porque tem dia que a gente acorda mal-humorado, tem dia que a gente sai na rua e não quer falar com ninguém. Então, eu acho que a gente precisa repensar isso. Embora, quem sou eu para dizer isso? Mas dentro da minha experiência, dos meus 30 anos de jornalismo, que procura humanizar o outro, me incomoda esse processo de desumanização. E tudo se relaciona aí, né? Também você falou que a imprensa, as pessoas trabalham para que esse ser humano vire um super-herói, uma coisa acima, e tem muito dinheiro envolvido, né? Quem chega à profissionalização do futebol, e que não são tantos assim como a gente imagina, 10% talvez, alguma coisa assim, que são A gente está falando de profissionais. menos de 1%. Menos de 1%, né? É, E essas pessoas, elas recebem salários astronômicos, têm reconhecimento, fama e voz, e aí isso se mistura também, né? Fica essa coisa do poder financeiro e tudo mais. a gente está falando de uma indústria muito poderosa, com muitos interesses, que em um determinado momento em que o atleta está em alta, ele tem tudo, né? Tudo lhe é oferecido, tudo lhe é, ele tem os seus súditos ali, ele é tratado como uma grande estrela, mas quando ele está em baixa, ele é rechaçado pela torcida, ele vira uma pessoa não grata. Então, assim, eu acho que é uma indústria na verdade, ela não enxerga o outro, ela não vê pessoa. Aquela pessoa ali, para ela, é número. Então, essa pessoa, ela significa para mim a partir do momento que ela é capaz de dar um retorno que eu espero. Se ela não der o retorno que eu espero, vai vir outro, e aí as pessoas vão sendo descartadas, né? E que outro é esse que vai vir quando a gente pode contar nos dedos das mãos, assim, os craques, os ídolos, né, de gerações aí que a gente tem. Então, assim, é difícil chegar no topo dessa pirâmide, se manter nesse topo da pirâmide. E quando alguém chega no topo da pirâmide é porque alguém do entorno já ganhou muito. Então, a gente está falando de uma indústria que movimenta muito e que eu tenho dúvidas, e eu acho que o livro ele pincela isso, ele lança luz sobre isso, da capacidade, e se os clubes têm uma preocupação real, deveriam ter, em acolher esse sujeito, esse menino, essa infância e essa adolescência, em relação à saúde mental desses meninos que saem de casa precocemente, que mantêm relações comerciais precoces, que veem seus laços sociais e familiares fragilizados, sim, que perdem essa referência, né? E que são o tempo todo treinados para ser o Neymar, para ser um Zico, para ser Zico, só teria um, gente. Se fosse fácil ser o Zico, nós teríamos outros, e não temos, entendeu?
Então, é sobre isso que eu estou falando. O que a gente percebe é que a escola, no centro de treinamento, elas não são projetos de vida para o menino, elas estão lá para cumprir um papel, né? Porque o menino, para estar no centro de treinamento, ele tem que estudar. Mas a Dá-se escola um não está check e a lá. vida que segue, né? Exatamente, é só para ter cumprido a escola, tem escola. Mas no caso dos meninos do Ninho, por exemplo, a gente encontrou numa denúncia do Ministério Público o fato de que o menino estava afastado da escola há 2 meses com atestado médico do clube, porque estava jogando, entendeu? Então, isso tudo a gente precisa discutir. E a gente não está acostumado a ver esse lado B do futebol. A gente só vê o lado dos milhões, do sucesso, da fama, do carro importado, de muitas mulheres maravilhosas que querem se relacionar com esses caras, com essas pessoas, mas a gente não vê esse lado desses meninos que são o tempo todo na cabeça deles preparados para ser. E quando eles chegam ao final da jornada da infância e adolescência, eles não são, e a maioria não vai ser jogador de futebol, porque ter talento é só o começo da história, porque se ele se lesionar no meio do caminho, acabou, né? E eles vão ser o quê? Como eu escutei um menino de 19 anos dizendo para mim que estava velho demais. Meu Deus, a gente precisa rever isso. Quem aos 19 anos você acha velho demais? Quando você tem 19, você acha que você vai ganhar o mundo, que você. Entendeu? Então, esse sentimento de fracasso me chamou muita atenção. Muita atenção. E a gente precisa rever isso, porque a gente não está contribuindo com a formação desse sujeito. E são pouquíssimos os exemplos que pós a carreira de futebol, que é curta, né? Aos 30 e poucos anos, esse sujeito já está sendo descartado pelos clubes. Não tem preparo educacional, muitos não fizeram uma graduação, enfim, tem que recorrer ao mundo do esporte tão somente, né? E assim, você está falando de uma coisa, nem eles têm preparo e nem nós, enquanto torcida, ou enquanto cidadão, a gente também tem preparo para ver que esse atleta ele tem uma vida útil. Por exemplo, vamos falar do Cristiano Ronaldo. Gente, o cara fez milhares de coisas e agora não faz mais o que ele fazia antes. Ah, mas ele não faz mais. Tira esse cara daqui. A gente não tem nem respeito pela história do outro. Então, esse descarte é muito complicado desse universo, dessa carreira, uma carreira que a gente acha que é só de glórias e não é, uma carreira de muitos desafios. Como tudo na vida tem desafio, né? A questão não é essa. Mas é essa limitação, né? De que se você não for aquilo, você não vai ser mais nada. Isso é terrível, né? Sim, com certeza. Daniela, voltando a falar de jornalismo. O jornalismo nacional, principalmente, vamos fazer um pequeno recorte aqui, ele vive uma grande crise, né, com parte do país desacreditando completamente na imprensa. Há uma cura para essa chaga? Não, eu acho que a cura para isso é fazer jornalismo de qualidade. Porque existiu, principalmente no último governo, um projeto de poder que era esse mesmo. O projeto de poder era descredibilizar a imprensa. E quando você enfraquece a imprensa de um país, você enfraquece a democracia. Então, isso para começar. Agora, qual é a saída? Continuar fazendo jornalismo de qualidade. Qual é a melhor resposta? Fazer jornalismo profissional de qualidade. A melhor resposta é essa. É a gente continuar cumprindo o nosso papel. Porque não existe campanha de ódio por algo que não incomoda. E se a gente incomoda, é porque a gente está fazendo bem o nosso papel. Então, acho que a gente precisa entender a importância do lugar que a gente está e do que a gente está fazendo. Para mim, sempre as pessoas falam, você ganha tantos prêmios, não sei o que legal. Que legal, mas a vitória não é da Daniela, do jornalismo de qualidade. Eu acho que a estrela sempre vai ser o jornalismo profissional de qualidade. A gente tem que cuidar muito disso. Porque senão a gente também vai alimentar esses discursos, né? De que o jornalismo é desnecessário, é tanta superficialidade que para quê? Para quê? Para a gente continuar podendo viver numa democracia. Por isso que o jornalismo existe e vai continuar existindo, porque ele está vivo.
E parte também da mídia, de alguma maneira, alimenta isso, né? Existe a ideia de um jornalismo imparcial, de um jornalismo que não tem lado, e quando se afunilam as coisas, esse jornalismo toma um lado. E aí a sociedade também, de alguma maneira, rebate aquilo, né? E quando a gente devia ter, na verdade, por exemplo, uma TV tão grande quanto a que a gente tem, fazendo talvez um serviço ideológico totalmente distinto, e as pessoas pudessem escolher, optar, né? Eu quero ver aqui, quero ver aqui, quero ver esse ângulo da notícia, quero ver aquele outro ângulo, né? As regras do jogo, elas precisam ficar claras, né? Não dá pra gente dizer, eu sou imparcial, não sei o quê, esse é um discurso, uma narrativa, e o que a gente está vendo é outra coisa. Eu acho assim, tem várias coisas, é uma discussão muito ampla, mas uma coisa que me incomoda é o seguinte, é a gente dizer assim, jornalismo não tem lado, pode nem ter lado, mas ele tem que estar ao lado de quem sofre. Isso aí é fundamental. Entre o autor e a vítima, você pode ter certeza que eu vou estar do lado da vítima, não tem nem dúvida. E isso não é ter lado, isso é estar ao lado. É você oferecer escuta qualificada, você dar espaço, você evitar o apagamento social, a invisibilidade, o silenciamento que é imposto a essas pessoas, porque elas são esquecidas, as tragédias são esquecidas, a próxima tragédia ela soterra a anterior, e a gente não se lembra mais dela, e há também um projeto de poder que está torcendo e que está fazendo tudo bem organizadinho para que a gente não se lembre, e que a gente comece a pensar, brasileiro, povo sem memória. Não. Se essa memória for construída, não seremos um povo com memória. A gente não pode ter memória daquilo que não foi construído. Como também é mito, brasileiro não gosta de ler. Você está falando do gosto de quem nunca experimentou a leitura? Como é que você sabe que ele não gosta? Ele não gosta ou ele não teve acesso à leitura? São coisas diferentes. É mais fácil você dizer que é um povo desinteressado, porque isso cola, entendeu? Quem disse? Será que ele teve oportunidade? Será que a gente tem projetos de acessibilidade, de leitura nas escolas públicas, para que todos tenham a chance de ler o que querem, para que eles sejam apresentados para esse universo? Então, são coisas, são mitos que a gente vai alimentando como boi, como uma boiada que vai passando, e a gente vai nessa, entendeu? E vamos passar a boiada, né? Que essa ficou marcado aí, né? Vamos passar a boiada. Não, a gente não pode continuar alimentando esses mitos, entendeu? E aí se considerando um povo sem memória mesmo, que não está nem aí para nada, que só gosta de samba, cerveja, futebol. Isso reduz a gente. Nós somos um povo criativo, com uma capacidade incrível de resiliência, de dar a volta por cima, de solidariedade. A quem interessa reduzir a gente a isso? E os últimos 4 anos, como você bem lembrou, foi de reavivar uma chama de um período absurdo que foi a ditadura militar, e tem gente até hoje falando que tudo bem, que deveria ter sido dado um golpe mesmo, e foram acampar na frente dos quartéis e tudo mais. Esse projeto, a questão do autoritarismo que está aí. Em vários lugares do mundo, a gente está assistindo a ascensão da direita no poder e tal, todo um autoritarismo, um projeto forte de desmonte de movimentos sociais. Então, enfim, eu acho que a gente precisa, enquanto jornalistas, a gente mostrar como as coisas acontecem, fazer lembrar, se colocar contra esse estado de coisas, dizendo que brasileiro não tem memória, não sei o quê, não sei o quê. Não, vamos construir memória. Não tem porque a gente não construiu. Qual que é o meu papel? Eu acho que um dos papéis fundamentais do jornalismo é a construção de memória coletiva do Brasil. É isso que eu me dedico, né? E eu vejo, por exemplo, no meu público, o público que me lê, que me acompanha e tal, que quem lê um livro lê todos. Então assim, que povo que não lê esse que as pessoas estão falando? Não, podia ser maior, podia ser um mercado mais vigoroso, podia, mas o que a gente está fazendo para que seja? O que a gente está fazendo lá na escola, na educação infantil, na educação, no ensino fundamental, para que esses meninos tenham acesso e desenvolvam esse gosto por leitura? Então, assim, são coisas que a gente precisa discutir melhor, que a gente precisa ir lá na base,
pensar, cuidar dessa infância e adolescência, de educação, de acesso, para que a gente possa realmente ter um novo olhar para as nossas coisas, para esse Brasil profundo que está aí e que é desconhecido. Para a gente fechar o programa, você fez sua carreira em Minas Gerais, né? Começou na Tribuna de Minas. Fora do eixo Rio-São Paulo, não é tão comum. Quais as dificuldades de começar fora do eixo? Te exige mais? Ou também, por outro lado, te dá uma tranquilidade de se aprofundar melhor, de fazer um trabalho menos pautado no hard news e mais pautado na investigação, enfim? Então, vou te dizer que tem vantagens e desvantagens. As desvantagens é que todo mundo acha que só tem vida inteligente no eixo Rio-São Paulo. Então, você que não faz parte desse eixo, você trabalha muito na invisibilidade. Então, durante uma parte da minha carreira considerável, eu não era conhecida do público em geral. Meu trabalho era conhecido no meio jornalístico, principalmente depois que eu passei a ganhar prêmios importantes, nacionais, que eu passei, algumas matérias minhas pautaram a imprensa nacional e tal. Mas eu não era conhecida do público, porque o meu jornal era local. Agora, qual que foi a vantagem de estar também fora do eixo Rio-São Paulo, embora tudo seja muito mais difícil? Por exemplo, eu ligava para uma fonte em São Paulo, o infectologista mais bambambam, porque eu também queria ouvir os melhores, claro. E eu falava, sou Daniela Arbex, da Tribuna de Minas. Tribuna da onde? E aí, eu precisava mandar as matérias que eu já tinha feito naquela área para o cara ver que ele estava falando com uma pessoa que era muito séria e tal. E aí ele mudava de ideia, ele resolvia me dar entrevista. Era assim. Então, ou seja, era uma luta de convencimento. Isso é cansativo, né? Mas funcionava bem assim. Agora, por outro lado, qual foi a vantagem? A vantagem que eu vim de um jornal pequeno e que me deu chance de crescer. Então, assim, eu tive muitas oportunidades. E o fato de ser um jornal pequeno me ensinou muito a investigar, porque eu queria fazer grandes matérias num jornal pequeno. E aí, para só que essas matérias pudessem ser publicadas, eu tinha que estar muito documentada. Então, uma vez, até uma chefe minha disse assim, eu já tinha trazido todos os documentos possíveis e inimagináveis, e ela disse, agora eu quero isso. Aí eu pirei, né? Eu falei, olha só, você me pede para ir lá buscar a Lua, eu vou e busco, agora você manda eu ir na Lua de novo. Então, assim, mas isso me ensinou a manusear processo, me ensinou a pesquisar, me ensinou a ler, me ensinou a tanta coisa. Então, assim, eu acho que isso foi um ganho muito grande. Eu nunca quis sair daqui. É isso também, né? Eu nunca quis sair do meu lugar no mundo, porque eu preciso de raiz. Para mim é importante, essa raiz me alimenta, né? Então, assim, mas eu acho que essa bolha, hoje, olhando para trás, né, 30 anos depois, que essa bolha foi quebrada, foi estourada, entendeu? Assim, hoje as pessoas conhecem meu trabalho, tem toda uma credibilidade por trás do que eu faço, e que bom, porque eu sempre lutei muito para que fosse assim, cuidei muito para que fosse assim, zelei muito pela minha carreira, pela minha independência, pela seriedade, tal, tal, tal. Mas é o caminho mais difícil, né? É o caminho mais difícil. Mas que bom que deu certo, somos todos fãs de Daniela Arbex. Daniela, muito obrigado por essa conversa, viu? Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, acho que foi muito importante a gente reavivar coisas em nós, que a gente precisa lembrar também, falar para a gente mesmo enquanto jornalistas, lembrar do nosso papel, por que a gente está aqui e o que a gente quer, como que a gente pode, com a nossa profissão, melhorar esse país de alguma forma. Obrigada. Obrigado mesmo. E a você que nos acompanhou até aqui também, meu muito obrigado. Lembrando que esse programa agora passa às terças-feiras na Rede TVT, às 9h30 da noite, mas também está no YouTube da TVT, do Brasil de Fato, e, para quem prefere, em podcast no seu streaming favorito. Obrigado e até a próxima semana. Está
Estamos de volta com o BDF Entrevista de hoje, que recebe a jornalista Daniela Arbex. Daniela, como a gente estava falando sobre essa impunidade, né, esse senso de impunidade que reina no Brasil, principalmente envolvendo essas grandes tragédias, da parte do Flamengo, durante muito tempo o clube não entrou em acordo para indenizar as famílias. Isso demorou a acontecer, foi acontecendo caso a caso. Havia, durante um certo momento, pressão da mídia, depois isso foi se desfazendo um pouco. Hoje, 9 acordos já foram firmados e apenas uma família se recusou a receber a indenização proposta pelo Flamengo. Como é que você avalia a posição do clube nesse período, desde 2019? É difícil falar pelo clube, mas o que a gente observa é que principalmente nesses 5 anos da tragédia, que o clube solta uma nota, né, na imprensa dizendo que é um tema difícil de lidar, que durante todo o tempo eles deram apoio para as famílias. Eu não sei se isso representa o que as famílias sentem, porque esse apoio que eles alegam que ofereceram para as famílias e tal, o que a gente apurou ao longo do processo é que houve uma pressão brutal para que essas famílias fechassem acordos rápidos. Então, assim, elas estavam completamente vulnerabilizadas, fragilizadas, já tinham enterrado filhos que eles nem puderam se despedir, porque eles não viram os filhos. Então, tem familiares que acham até hoje que não sabem se o que estava ali no caixão era o seu ente querido, né? Eu entendo porque eles não viram, não puderam se despedir de fato, né? Enfim. E aí, além de tudo isso, eles ainda começam a ser pressionados por um corpo jurídico muito eficiente do clube e muito talentoso, claro, né? Os melhores grandes nomes, né, da advocacia no país, e que começam a ser pressionados para fazer esses acordos, e isso é doloroso, porque esse tempo de luto não foi nem respeitado, enfim, né? Então, algumas pessoas fizeram acordos rápidos, outros levaram mais um tempo, e teve uma família que se recusou a fazer o acordo com um argumento que eu acho fantástico, que é uma família que representa a resistência, que conseguiu resistir, a família da Andréia, né, que é a mãe do goleiro Christian, quando ela diz: não vai ser o Flamengo que vai dizer quanto o meu filho valia. É como se eu aceitar isso, é como se o réu decidisse a sentença que ele quer cumprir. Quem vai decidir isso é o juiz, mesmo que o juiz estabeleça um teto menor, não importa. Mas não vai ser o Flamengo que vai dar a palavra final. Tá certa. E aí agora, a gente lança o livro no início de fevereiro, na primeira semana de lançamento do livro, houve a primeira condenação do Flamengo na área civil dessa família, condenando o Flamengo a indenizar essa família, porque por mais que se tente estabelecer responsabilidade para terceiros, quem construiu o container, o outro que fez a manutenção no ar, etc., a responsabilidade final era do Flamengo, porque os filhos não confiaram, os pais não confiaram os filhos à empresa que construiu o container, nem confiaram os filhos ao chefe da manutenção, confiaram os filhos ao clube de regatas do Flamengo. Então, o juiz reconheceu que a responsabilidade final é do clube e condenou o Flamengo a pagar a indenização. Eles estão recorrendo, mas eles podem até recorrer, só vão ganhar tempo, mas eles não vão ganhar essa ação. Aproveitando também que você falou sobre isso, da parte do Flamengo, ele acusa de negligência a empresa responsável pelos containers, a NHJ, se não me engano. Que peças ainda não se encaixaram nesse quebra-cabeças, Daniela? Eu acho que o livro ele é muito revelador ao mostrar as verdadeiras condições em que o incêndio aconteceu. Eu costumo dizer que o incêndio não aconteceu na madrugada de 8 de fevereiro de 2019. Ele começou a acontecer muito antes, quando o Flamengo passou a ser alertado e passou a ser fiscalizado pelo Ministério Público entre 2012 e 2019, com apontamentos de necessidade de adequação do atendimento oferecido aos atletas em formação. E aí, em 2016, por exemplo, quando os meninos são levados para essa estrutura, né, para os módulos operacionais em container, que o Ministério Público passa a fiscalizar diretamente os containers, diga-se de passagem,
São feitos vários apontamentos de coisas que precisavam melhorar, reconhecimento de que alguns apontamentos tinham sido atendidos, mas em 2018, junho de 2018, uma última fiscalização chamou muita atenção, porque ela confirma que foi uma tragédia anunciada, quando o técnico do MP diz: olha, os meninos estão numa estrutura provisória, ainda que provisória, ela resta inadequada para o atendimento que é oferecido. E se houver uma emergência noturna, haverá grandes dificuldades. Tá? Eu acho que a pergunta que fica é: por que de 2012 a 2019 o Flamengo teve tantas oportunidades de se adequar e os meninos não tiveram nenhuma chance? Eu acho que tem uma pergunta que não foi respondida até hoje. Por que os meninos não foram transferidos como foi prometido publicamente, diga-se de passagem, para o centro de treinamento que já estava pronto, que antes era ocupado pelos profissionais, quando eles deixaram esse CT1 para ocupar um centro de treinamento ainda maior, ainda mais imponente, com uma estrutura e uma capacidade impressionantes, né, que coloca esse centro de treinamento equiparado aos grandes centros de treinamento do mundo, né, que foi a estrutura de 5.500 metros quadrados. Por que os meninos não foram para lá se já tinha sido feita uma promessa pública? Quem deu a ordem para adiar essa transferência? Porque alguém deu. Alguém deu. Alguém tomou essa decisão. Esse nome, quem está sendo protegido, a gente ainda não sabe. E não são poucas as histórias que são contadas até hoje, até com certo ar de romantismo, por jogadores profissionais, ex-atletas, dessas dificuldades enfrentadas nas categorias de base, né? Quem gosta de futebol costuma dizer que é um esporte que imita a vida, e nesse caso do Ninho, as deficiências dessa vida, né? Qual que é o tipo de relação que o Flamengo tinha com as famílias? Qual que era o tipo de... Havia um contrato? Esses meninos assinavam papéis? Enfim, qual que era o tipo de relação que o Flamengo tinha com essas famílias e com esses meninos? Os meninos, quando eles iam para o CT, eles mantinham um vínculo com o clube de bolsa-aprendizagem. E essa bolsa-aprendizagem, nesse vínculo que era mantido ali, eles recebiam entre 350 e 700 reais, dependendo da idade de cada menino. Esses contratos eles eram individuais, não era todo mundo recebia igual, né? Então tinha essa bolsa-aprendizagem, um compromisso do clube de oferecer a moradia, a escola, e a alimentação, os cuidados ali básicos para que esse menino pudesse ser mantido no centro de treinamento. Mas qualquer responsabilidade pelo que acontecesse ao menino, a termos jurídicos ali, que são assinados, né, que falam que a responsabilidade é sempre da família. Então, qualquer coisa que acontecer, a imagem do clube não pode ser maculada, mas é mais ou menos assim. Tem vários documentos que a gente teve acesso que mostram, né, que no final das contas, qualquer coisa que acontecesse com o menino era da responsabilidade da família, as famílias assinam isso, né? Então, assim, aí vai dizer, não, mas para muitos aquela alimentação e aquele lugar era muito melhor do que na casa deles. Mas quem está dizendo isso? O que é melhor do que ficar sob a proteção do seu pai, da sua mãe? O que é melhor? Né? Então, assim, eles se submetiam a estar longe, e eles sofriam por estar longe. Nenhum menino ali tinha meninos que um consolava o outro, eles tinham saudade da família, sim, por mais pobre que essa família fosse, porque pobreza não quer dizer nada. A pobreza ela não interfere no afeto. Isso é um preconceito danado, como muitos outros que a gente tem, né? E muitos outros mitos aí que a gente. E paradigmas que precisam ser quebrados. Então, assim, essa saudade que existia, esse momento de chegar, tanto é que eles falavam, a maioria falava com algumas mães e os pais à noite, com as mães principalmente, né, toda noite, contava como estava sendo e tal. Existia, assim, muita saudade de casa, do verdadeiro ninho, tanto assim
que quando o Jorge Eduardo, que é um baita craque de Além Paraíba, quando a mãe bate o pé, que ele vai sim para o Rio, o pai não queria, pô, esse pai era um mecânico. Ele não queria que o filho saísse debaixo da proteção dele. E ele fica um mês sem falar com a esposa, entendeu? Então, assim, não, ele estava mais querendo que o filho fosse, né, embora, porque era menos um, e porque, não, muito pelo contrário, ele queria ir ali com ele, sob a proteção dele. Só que o talento do Jorge Eduardo era tão grande que ele não podia impedir que ele jogasse bola do jeito que ele sabia fazer. Então, esse talento vence, né, essa resistência, essa preocupação. Então, é sobre isso que a gente está falando. Daniela, você teve obra adaptada já para Netflix, né? O Todo Dia, Mesma Noite, sobre a Boate Kiss. O Arrastados, que também é um livro teu sobre Brumadinho, também vai ter uma adaptação para as telas. Glass para Globoplay. E o próprio Longe do Ninho, eu ouvi falar que também deve ser adaptado, é isso mesmo? Isso mesmo, não posso falar sobre isso agora, mas será. E a gente lançou agora na Netflix o documentário do Holocausto Brasileiro, que ficou no top 5 nas semanas anteriores e está atravessando as pessoas em vários lugares do mundo. Então, eu tenho recebido mensagem da Argentina, da Colômbia, de Portugal, e tem sido assim, muito importante ver que as nossas histórias, elas também comovem o mundo e atravessam o coração do outro. E como é que é para você ter essas histórias recontadas em formatos diferentes? Você trabalha na adaptação, você participa desse processo, como é que é para você? Eu tenho participado de tudo que foi para a audiovisual, eu participei. No Holocausto Brasileiro, eu não só participei, como co-dirigi, fiz roteiro. Então, assim, participei de tudo, todas as entrevistas, eu estava ali no set o tempo todo, conduzi tudo, enfim. O Todo Dia, Mesma Noite, eu fui consultora criativa e foi uma relação muito respeitosa, tanto da Netflix com a gente, quanto da Morena Filmes, que é a produtora que deu vida a essa adaptação, com um trabalho primoroso da Júlia Rezende como diretora, do Gustavo Epstein como roteirista. Foi tudo. É engraçado porque as pessoas me perguntam, mas como é que é a relação? Assim, eu só tive experiências boas, que também é raro. Dizem que não é tão bom assim sempre, mas tem sido assim, com muito respeito, com todos os apontamentos que eu fiz, por exemplo, no Todo Dia Mesma Noite, acolhidos e acatados e tal. Então, eu me sinto... eu acho que quando o conteúdo ele é relevante, ele vai ser consumido em qualquer plataforma. Então, vai ser tanto no impresso, relevante para o impresso, mas vai ser relevante no audiovisual e vai ser relevante no teatro, em outro tipo de arte. Eu acho que é isso, né? Porque tem hora que a realidade é tão dura que a realidade não basta, a gente precisa da arte para dar conta disso. E acho que também a seriedade do teu trabalho, a importância e o aprofundamento dos teus livros, acho que também trazem esse nível de respeito à obra por parte dos produtores, né? Tem sido, eu acho que sim, há um respeito. No caso do Todo Dia Mesma Noite, que era uma série de ficção e tal, que você tem alguma liberdade criativa, né, que é natural até para você contar uma história como essa, mas eles foram muito cuidadosos com os detalhes, gente. A gente, detalhes assim, atentos a detalhes, atentos até a alguns diálogos do livro que foram mantidos na série. Então, isso reverberou para as famílias que se sentiram, as 4 famílias que a gente contou a história, se sentiram representadas e se sentiram... E é interessante ver eles conversarem, os pais da Kiss, quando entra alguém na conversa, assim, a gente está em algum lugar, em algum evento, que eu participo de muitos eventos, né? E que alguém é apresentado e começa a se falar da série, ele fala assim, eu sou aquele... do personagem do Paulo Gorgulho. Quer dizer, não é o Paulo Gorgulho que fez ele, eu sou aquele, entendeu? Então, assim, é muito interessante, bonito também. Aconteceu recentemente no lançamento do Longe do Ninho em São Paulo, que o Paulo Gorgulho foi no lançamento,
E aí a mãe do Bernardo, que é do goleiro Bernardo, né, do Longe do Ninho, foi lá abraçar ele e dizer o quanto foi comovente, que ela também se sentiu representada enquanto mãe de vítima, de uma outra história, né? Então é muito bonito, assim, gente, o jornalismo, ele é sempre ponte para o coração do outro. Precisa ser, entendeu? A gente precisa cuidar disso, que as pessoas se sintam representadas e que a gente aproxime esses mundos, né? Com certeza. A gente vai falar sobre jornalismo um bocadinho também, mas antes queria falar contigo sobre alguma coisa que a gente também tem debatido aqui. Esse tema dos meninos do Ninho do Urubu, ele estava distante da mídia, né? Então teve o lançamento do teu livro, também tem uma adaptação de um documentário na Netflix que foi lançado, que né? Agora, né? Como você falou, recontar essas histórias por diversos meios é uma forma também de celebrar as memórias e de pressionar por justiça? Ajuda? Tenho dúvida. Eu falo sempre que a construção da memória coletiva do Brasil é um caminho potente para a busca da justiça. Então, não tem esse negócio, a Daniela escreveu um livro, agora vem um documentário, e agora? E agora nada, a gente vai celebrar isso. Que bom que a gente está contando essa história por diferentes meios, por diferentes olhares, porque salvar a memória é tão importante quanto salvar vidas. E quando a gente não conta uma história, é como se ela não tivesse existido. E a gente não precisa ir longe. Quando a gente lançou a série na Netflix, foi o mesmo momento em que a Globoplay lança a série da Boate Kiss, documental. E tá tudo certo, porque uma história se complementa à outra. E no final, quem ganha é a democracia, é a sociedade. Porque o ganho social que você tem ao contar histórias como essa e a criar uma consciência coletiva, uma conscientização da necessidade de que a gente não continue sendo o país da impunidade, porque a gente é o país do futebol, paralelamente a gente é o país da impunidade. Não, a gente não pode continuar sendo o país da impunidade. A gente tem que pôr um fim a essa cultura da impunidade. Então, ganho social que você tem, quando você discute isso de uma forma muito ampla, é fenomenal, é fenomenal. E no final das contas, quando uma história é escrita, ela precisa ser lida, ela precisa ser vista, ela precisa ser digerida, ela precisa ser contada e compartilhada. Então, que bom que a gente tem essas histórias sendo contadas por pessoas diferentes, com responsabilidade, com cuidado com o outro, porque eu sei que quem está por trás da direção do documentário que o UOL, que foi inspirado, né, no trabalho do UOL, são pessoas muito sérias. Então, que bom, porque o jornalismo, ele é sempre isso, ele é esse instrumento de transformação social. A gente vai para um rápido intervalo, Daniela, e voltamos para falar sobre esse assunto. Você que está aí, daqui a pouco tem mais um quadro do BDF Entrevista. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.